Yeah. 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 Fala galera, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Hoje recebendo o nosso amigo Pastor Sullivan aqui com a gente. Esse é o episódio número 40, isso mesmo, nós estamos aí nessa jornada, buscando aí os 50 episódios para esse ano. Produção, mais uma vez obrigado pela sua ajuda, você é fundamental nesse processo, nesse ministério. E você que está aí nos assistindo, você já pode deixar o like aí para ajudar a gente, já pode compartilhar, mandar aí para os grupos do WhatsApp. Galera da MBA, quero que vocês se inscrevam no canal, dá essa moral para a gente aí. E é um grande prazer receber o Pastor Sullivan aqui com a gente, esse grande amigo que a gente está construindo, né? Essa amizade, está se conhecendo, mas já vi falar muito bem de você e já estava na minha lista. E a gente se aproximou um pouco mais agora nesses últimos dias, né? A gente fez uma viagem juntos. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse com a galera aí, desse um oi primeiramente aí, pra gente ter esse bate-papo aí que com certeza vai edificar muitas vidas. Uma grande alegria estar aqui. Ele tem voz de locutor, tá, gente? Já quero deixar o meu alô aí para você que está nos assistindo, que legal, que coisa boa. Vai até o fim, tem coisa preciosa para sair hoje aqui. Eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de estar aqui, Rafael, com você, coisa muito boa, poder te conhecer melhor também, estamos caminhando aí. Algumas oportunidades de estarmos juntos, isso é maravilhoso. Quero louvar o Senhor pela oportunidade de existir, o Sinalizando o Reino. Eu acompanho, sou fã do canal, estou sempre dando lá meus likes, participando, assistindo. Uma bênção, que Deus abençoe. Amém. Também toda a estrutura que vocês montaram para esse trabalho fantástico. E você viu aí, né, nos bastidores aqui, né? A gente monta para lá, corre para cá, tudo que a gente faz, né? E eu estava falando com você em off, né? São muitas dificuldades, né? Bota cabo para cá, dá erro aqui, vai para lá, mas a gente tá aí perseverando. Já estamos aí quase 3 anos, né, produção? Em 2021, a gente começou com o pastor Orbilho e já estamos aí, hoje é o episódio 40, né? Você até brincou, é profético. E está muito feliz. 40 na Bíblia costuma ser número de provação. Mas hoje não vai ter não. O equipamento vai funcionar sem nenhuma provação. Amém. Vai funcionar tudo sem provações. Amém. Manda um abraço aí pra galera da MBA, né? Não posso deixar de agradecer a todo mundo que está aí, curtindo a gente aqui, participando. E um abraço para todas as ovelhas queridas e amadas. É a Igreja Batista... Ministério Batista do Avivamento. Lá em Tanguá, né? Isso, em Tanguá. E aí estão ali já há quanto tempo? Vamos fazer 15 aninhos esse ano, em agosto, mês que daqui a 2 meses a gente faz 15 aninhos. Mas parabéns já adiantado para a galera da MBA, galera gente boa. Mas a gente começa nosso podcast, né? A gente vai entrar em assuntos pertinentes, né, para o nosso tempo, né? Questão de Bíblia e tal, mas a gente sempre gosta de fazer a parte primeiro da biografia, né, do nosso convidado, porque esse tempo de mesa é muito importante, né? Esse tempo a gente conversar, olhar um no olho do outro, a gente tomar um café sem açúcar. Esse cafezinho é excelente. Tia Maria deixou pra gente aqui, ó, Tia Maria sempre, né, abençoando a nossa vida. Mas a gente gosta de ouvir a história das pessoas, né, pra gente poder conhecer. Muitas das vezes você tá lá como pastor há 15 anos lá na MBA, muitos membros de repente não conhecem a sua trajetória. Como que você chegou até ali, como que Deus conduziu a tua história até ali. Então a gente vai fazer aí relembrar um pouquinho da sua história, da sua infância. Você é de um lar cristão, filho de quem, pai de quem, casado com quem, para a gente poder ter isso aí. Começar lá no início, como é que foi essa sua infância? Você nasceu em um lar cristão? Como é que foi esse início de trajetória aí? Meu início foi muito maravilhoso. Eu fui consagrado quando meu pai soube que minha mãe estava grávida, fez aquele... Eu fico imaginando, claro que eu não tenho como lembrar, porque eu não estava lá, né? Tava, mas não estava, né? Uhum. Mas ele contava que quando ele soube que minha mãe estava me esperando, e ele colocou ela sentada na cama, se ajoelhou, colocou a mão na barriga, fez aquela oração, entregou a Deus, aquela coisa
bem característica daqueles crentes piedosos, aqueles crentes fervorosos que acreditavam que tudo que a gente faz na vida tem que estar debaixo da direção de Deus. E aí eu vim crescendo assim, crescendo dentro de igreja. Meu pai depois, quando eu nasci, meu pai estava fazendo uma das últimas provas no seminário. E aí entraram na sala lá e estava fazendo prova. Seminário do Sul, estudou, formou na turma de 81. E aí entraram na sala e falaram assim, o Alfredo, vai avisar que seu filho nasceu. Ele saiu lá da Tijuca, pegou um fusquinha que tinha na época, veio correndo de lá para cá. E vocês são naturais de Rio Bonito mesmo? Rio Bonito, sim, a vida toda em Rio Bonito. E são quantos irmãos? São eu e uma menina, eu e a Soraya, minha irmã, que hoje serve lá na PIB, de Rio Bonito. PIB Rio Bonito, né? Só para o pessoal saber, né, quem foi seu pai, né? Que foi sim, saudoso, legal, né, pastor. Que eu não conheci pessoalmente, mas já ouvi muitas histórias, né? Então é sempre bom. Inclusive, a gente trouxe aqui a esposa do pastor Manuel Campos, entendeu? Então, assim, uma história assim linda, fantástica. E eu gosto muito de ouvir essas histórias de pastores antigos, que a gente gosta de honrar, né? Aqueles que vieram antes. E aí eu sempre ouvi falar da história do pastor Alfredo Brum, mas não conhecia, né? Nenhum familiar próximo. Eu já tive aqui com o Bruno, né? Bruno Brum, que é seu primo. Sim. Mas gostaria de ouvir de você, assim, só que você falasse um pouquinho quem foi seu pai, né? Ele... Hã? Então, Boa pergunta. Sim, é da família da mesma família da Fernanda Brum. Na época, há uns anos atrás, um dos primos, ele acabou se elegendo deputado e começou a fazer encontros da família. Chegava a ter 3.000 pessoas lá no Parque de Exposições de Papucaia. E em alguns desses eventos a Fernanda foi e cantou lá pra gente. Foi um momento também evangelístico, porque muitos da família não conhecem a Cristo. Então foi uma experiência legal. Pô, maneiro. Viu? Não é parente próximo, assim, já tem segundo grau, terceiro grau. Primo, a família vai crescendo, a gente vai perdendo contato. Mas no Brasil tem duas famílias Brum apenas. Uma família Brum com final com M e outra família Brum que o final é N. Então a minha família é família Brum com M. Então onde você vê Brum com M é parente. É parente. Próximo, não muito próximo, mas fechamento então da família. É parente. Show. E seu pai, ele pastoreou a igreja? Meu pai, ele foi uma pessoa muito, muito especial, principalmente nessa região. A marca do ministério do meu pai foi muito forte na época do período áureo da Jubab aqui na região. Meu pai foi um daqueles presidentes da Jubab, meu pai foi o compositor do hino da Jubab, era apaixonado pelo trabalho de juventude. E começou a pastorear numa cidade na Bahia. Eu fui para lá, eu tinha 5 anos de idade, pastoreou por 5 anos, a primeira igreja batista de Barreiras, tem muitas lembranças boas. Minha irmã aprendeu a falar baianês, minha irmã foi para lá com 1 aninho de idade e aprendeu a falar já no dialeto, né? Oxê, bichinhos, baianos, eu mando um abraço para todos os baianos que estão nos assistindo, terra boa, terra do acarajé, Abará, Vatapá, terra boa demais. E voltou para pastorear a congregação que ele dirigia aqui em Rio Bonito, na Praça Cruzeiro. E ali ele ficou, e ali ele foi. Foram 40 anos de ministério. Que benção. Finalzinho já dodói, mas foram. 2017 ele partiu, faleceu, mas deixou um legado fantástico, muitos pastores, um trabalho fantástico. E você teve então essa experiência de igreja mesmo, né? De nascer dentro da igreja, de participar de ministério. Mas quando que você teve assim... É porque, por exemplo, a minha esposa, a Jaqueline, é filha do pastor Billy. Então, eu já fiz até um podcast com ela aqui e falei sobre isso com ela, né? A respeito dessa questão de ser filho de pastor, mas até onde você vai realmente ter a sua experiência, assim, a partir do momento, assim, eu conheci o Cristo que o meu pai serve, que meu pai prega, mas agora eu tive a minha experiência, assim, com ele. Você teve algum momento, assim, específico? Que a gente fala conversão, né? Quem vem do mundo é conversão. Mas quem já está ali criado ali, de repente é conversão também, né? Mas, assim, uma experiência mais forte, né? Mais próxima, né? Eu me recordo... Assim, que você recorda, assim... Eu me recordo com muita alegria. Eu não saberia dizer o ano, mas eu chuto que eu devia ter por volta de 7 anos de idade, uma série de conferências que acostumava muito antigamente acontecer. Meu pai, na primeira igreja batista de Barreiras, uma série de conferências. Sexta-feira foi um pregador. E eu me lembro que aquele homem pregou de uma maneira tão especial, não lembro o nome, lembro da ocasião.
E o meu coração queimou de alegria, eu entendi que eu era pecador, chorei muito Legal. e fui à frente, fui na sexta-feira. Quando foi no sábado, era uma série de conferência, o homem pregou de novo e fez o apelo de novo. Meu coração queimou de alegria, eu me senti maravilhado, aquilo ali fez sentido para mim, e vai eu lá para frente de novo, chorando, de mão levantada. Quando foi no domingo, ele fez o apelo de novo e eu senti aquela coisa gostosa de novo e eu fui para frente de novo. Minha mãe me interceptou no meio do caminho, me segurou, me puxou, falou, senta aqui. Eu falei, não, mas eu estou indo lá. Ela falou, mas não precisa. Não, mas eu estou indo lá me converter. Meu filho, você já converteu ontem? E anteontem? Não precisa mais. Eu fiquei meio triste, porque eu gostei tanto da experiência de conversão, eu queria me converter todo dia. Na verdade, até hoje, quando eu ouço alguma pregação maravilhosa, quando faz o apelo, a vontade que tem é levantar a mão e ir lá na frente. É porque é essa gostoso. alegria é fantástica. Eu tive essa experiência, né, de ser tocado também por uma pregação, e quando eu me vi já estava lá na frente chorando, né? Mas assim, é interessante a questão da inocência da criança, né? Da pureza, né? Sim. Daquela coisa, eu vou aceitar de novo, não, mas assim, tá tão gostoso, é tão bom que... Eu fiquei meio frustrado, que não podia ir todas as vezes. Mas, enfim... Mas marcou, né? Marcou a sua vida. Marcou, isso é legal. Marcou. Experiência de conversão é um negócio gostoso demais. A gente precisa valorizar. Eu sempre falo aqui, né? Às vezes nas pregações eu falo, né? Voltar ao primeiro amor, lembrar como é que era. Que às vezes com o tempo, né, a gente vai relaxando, vai deixando de lado. Não é que não deixe de amar, mas parece que algo vai ficando diferente, né? Ficando aquela coisa muito mecânica, muito monótona, né? Então a gente lembrar. Por isso que o bom da mesa do podcast é isso, assim, as pessoas vêm aqui e lembram de história que nem lembrava, né? Verdade. A gente vai puxando na memória, né? E as pessoas falam assim, caramba, que aconteceu isso tanto tempo atrás? E realmente faz sentido, né? Na história da pessoa, né? Isso é muito importante. É muito legal você lembrar dessas suas 3 conversões. Foi 2,5, até você foi receptado no meio do caminho. Mas aí depois você continuou, né? Lá, ajudando, ministrando. E provavelmente ajudou na juventude, né? Porque assim começa assim, né? Vai para a juventude, começa já pegando mais responsabilidades. Meu pai era o pastor da igreja, eu era o filho do pastor. Eu só não fui tesoureiro, rapaz. E líder da União de Mulheres. Essas 2 partes eu não fui. Porque eu não podia ser tesoureiro, porque era filho do pastor, mas fui vice-tesoureiro uma vez. Foi vice-tesoureiro. E não podia ser líder das mulheres por motivos óbvios. Então, fora isso, dentro da igreja, professor de escola dominical. Faz tudo, né? Você imagina, guitarrista, baterista, vocalista, corista, som, tudo que podia fazer, ajudava, né? A gente que ama Jesus, a vontade é morar dentro da igreja. Eu entendo quando Davi fala assim, eu prefiro ficar um dia na tua casa, a 1000 dias fora dela, porque o ambiente de igreja é gostoso demais. É maravilhoso estar na presença do Senhor com os nossos irmãos. E é bom, né? É bom. Eu falo, o pessoal valorizar a igreja. Eu vou pedir desculpa para os irmãos, que eu estou meio gripado, voltando de uma sinusite, uma gripe. De vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui, mas já peço desculpas aí. Mas esse carinho, esse afeto, amor, né? Esse sentimento mesmo de pertencimento, né? Uhum. De pertencimento mesmo a uma comunidade local, a um pastoreio, estar debaixo da autoridade de um pastor, de ter os irmãos, né? Isso precisa também, eu tenho percebido que precisa ser mais valorizado pelos crentes, né? E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o povo da Igreja Batista Praça Cruzeiro, onde eu fui batizado, onde eu fui enviado ao seminário, fui consagrado ao Ministério Pastoral, onde eu me casei. Tem uma história, né? A igreja maravilhosa, hoje pastoreado por um primo meu, pastor Emerson Brum, um grande abraço. Manda um abraço aí para todo mundo da Praça Cruzeiro. Família Brum tem bastante pastor, né? Tem. Meu pai dizia que tem mais pastor do que gente. Já falou 3 aí, 4 aí. Tem muitos. A gente tem nós temos uma tradição bonita de pastores e missionários na família. Muito Legal. bonita. Uma história fantástica, assim. Hoje tem meu primo Emerson pastoreando, meu primo Bruno pastoreando. Hoje eu tenho alguns de 2º grau que também já são pastores de São Gonçalo. Hoje eu tenho o meu patriarca da família lá, um tio querido, pastor Aeronete Brum. Já foi 30 anos missionário da Junta de Missões Nacionais. Caramba. Abriu igreja na Transamazônica, abriu igreja no Nordeste, abriu igreja no Sul do Brasil, trabalhou por esse Brasilzão todo.
A missionária Idete Brum, também aposentada, morando os dois em Saquarema. Que legal. A Flor Delice Brum, também missionária da Junta de Missões. Então tem um legado da família aí nesse sentido. Uma turma que boa. bom, né? E isso é muito legal, muito bonito, né? Ter essa continuidade, né? Mas como é que foi essa você falou da questão que fazia tudo na igreja, que é bom, né? E você vai pegando experiência em tudo, né? Mas tudo que eu falo assim, porque Deus já tinha algo preparado para você para frente. Sim. Entendeu? Às vezes a gente vai fazendo um monte de coisa porque a gente no momento não está percebendo, né, ainda a visão de Deus para o nosso futuro, um propósito, mas Deus já está trabalhando algo ali para você futuramente em relação à questão do pastoreio. E como é que foi essa intervenção ali, assim, agora é a hora? Quem foi que observou, teve alguma orientação? Alguém falou assim, esse menino tem um chamado pastoral e vamos investir nele. Como é que foi esse processo para você? Foi fácil? Foi difícil? Teve aquela resistência? Falei, não quero ser pastor, não. Na minha vida começou algumas coisas a acontecer. Quando eu assisti um filme, a galera aí que tem a minha idade aí por volta de 40, na turma que é dos 40 a mais, vão lembrar de um filme, outros antigos também vão lembrar, um filme chamado Advogado Diabo, com Keanu Reeves. Pô, eu não tenho 40, eu já lembro. Um filme muito legal. E eu gostava de ver filme de advogado, rapaz. Eu me amarrava. Filme de advogado era comigo mesmo. Então eu ficava me imaginando no tribunal. Eu ficava imaginando assim, na minha imaginação, assim, eu ficava imaginando eu sendo advogado e o meu cliente quase sendo condenado. E aí no último segundo, a última argumentação, antes do juiz bater o martelo, eu fazia o pedido e eu ia lá e fazia aquela explanação fantástica e virava tudo, convencia os jurados, convencia o juiz. E uma reviravolta maravilhosa do caso. Era o meu sonho. E aí um dia eu falei com meu pai, pai, eu quero ser advogado, quero advogado, trabalhar no tribunal do júri, eu quero argumentar, eu quero convencer o juiz e convencer os jurados, é isso que eu quero fazer da minha vida. Meu pai, beleza. E aí me botou num colégio legal, Rio Bonito, um colégio cenecista lá, bem legalzinho na cidade, e comecei a me preparar porque eu queria ir para a faculdade, eu queria fazer um bom trabalho. Fui um bom aluno, a minha turma foi uma turma top, o pessoal passou para a USP, o pessoal passou para... A minha turma, todo mundo passou no vestibular em boas faculdades. Na época era vestibular, hoje é Enem, né? Na verdade, na minha turma, eu fui o único que não passei no vestibular. Ué? Eu fui o único. E eu era um bom aluno. Eu só tirava... Na verdade, quando eu fiz aqueles... Antigamente tinha um tal do... Não sei se hoje ainda tem, simulado, né? Aquele negócio que mas não é, mas parece que é. Só parece que você tem uma noção, né? E eu fazia os simulados. Nos simulados eu passava na UERJ, nos simulados eu passava no Fundão, no seminário eu passava em todas. Só que eu não passei, porque eu não consegui fazer o vestibular aquele ano. Aquele ano eu travei. Caramba. Porque tinha meu foco, eu queria argumentar, eu queria subir na tribuna e argumentar na frente do juiz, na frente dos jurados, mas naquele ano eu fui num congresso. Um congresso da Igreja Batista da Floresta, lá em BH. E no meio naquele processo todo, eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Não tinha muita intimidade nessa época com o Espírito Santo, tinha 17 para 18 anos. Não tinha tanta intimidade assim, era um garoto de Bíblia, mas experiências assim espirituais, mas não tinha muito. Conheci alguma coisa muito profunda nessa área. E naquele dia Deus falou comigo, filho, você vai subir nas tribunas, mas não é para defender seus clientes. Você vai subir nas tribunas, é para isso que eu te chamei, mas você vai defender o meu nome. Eita! E aí, naquele momento, eu entendi o porquê que eu estava travado. Eu fiquei um ano travado. Foi um negócio muito forte, porque os diretores me chamavam. Eu fui parar nas salas de orientação pedagógica, orientação educacional, não me recordo. Meu filho, você tem tudo para passar, pelo amor de Deus, faz essa inscrição. Eu pegava e não conseguia fazer inscrição. Entendi, já estava algo travando você. Travou, porque Deus já tinha outra coisa para mim. Quando eu cheguei no Seminário do Sul, rapaz, eu fui aluno interno. Então eu fui da turma, né, não é que meu filho não esteja assistindo isso, mas eu fui da turma da bagunça lá. Foi da bagunça? Rapaz, pastor Vanderlei Marinho, Jesus, aquele santo homem de Deus, foi meu reitor, Jesus da glória. Eu cheguei lá com empolgação tão grande, rapaz, foi um tempo maravilhoso. Eu fui interno, fui das últimas turmas que morou no seminário. Entendi, poxa, que legal. Foi um tempo muito legal, muito legal. E você lembra de algum aluno conhecido que se tornou pastor até hoje? Tem uma turma assim, boa, da sua turma? Rapaz, tem uma turma boa. Eu quero fazer um destaque aqui, meu amigão Daniel Ventura, hoje o diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Legal. Um grande amigo. Mikaloff, pastorei aqui em Magé.
Pastor Edwin está na América. Uma turma muito boa, muita gente boa. Legal. Aí começou, então, chegou pro seu pai, não teve jeito. E aí lá nesse congresso, eu chorando, falei, não, aquele negócio da faculdade não vai dar, não vou conseguir. Mas meu pai ficou muito feliz, e minha mãe não queria outro filho. Mesmo? Minha mãe não queria filho pastor não, porque pastor é difícil, né? Sim, tem tem uma parte traumática. Mas depois ela entendeu e vida que segue. Eu também não queria, eu penso assim, eu vejo umas coisas, né? Eu não queria ser pastor, eu queria ser advogado, mas quando Deus chama a gente não tem escolha, isso não é opcional. Não, e assim, e às vezes tem esse chamar dele assim, muito nítido, né? Igual você teve sua experiência. Que tem pessoas que resistem, falam assim, não, isso aí não sei o quê, as pessoas falam, mas aí você tem a confirmação depois da igreja. Sim. Né? Você vai tendo ainda as confirmações, e no seu caso específico, né, foi muito assim, muito na cara, né? Eu tive uma experiência sobrenatural. Foi um... Não tem como resistir. Foi um ato, né? Meu chamado foi um ato. Um ato, que bom, legal. Foi um ato, bem legal. E aí, foi pra dentro, seminário, 4 anos... E aí você morou lá, né? Você falou interno, né? Eu casei, eu fui lá, morava no seminário, casei, continuei morando lá, no apartamento lá para casado. Minha esposa também fez lá a educação religiosa no Seminário do Sul. Foi um tempo maravilhoso. A gente concluímos essa parte e voltamos para Rio Bonito. Eu, na época, trabalhava com música. Eu tinha uma escola de música, dava aula em alguns lugares. Sim. Ganhei um dinheirinho, paguei minhas continhas dando aula de música. Foi um tempo muito bom na minha vida, mas eu fui chamado, não foi na área da música, meu chamado era realmente na área da palavra. Um dia eu estava dando aula para um menino de 15 anos, um dia ele falou para mim assim, Sullivan, você falou para mim que você se formou no seminário, né? Eu falei, sim. Você se formou para ser pastor? Eu falei, é. Ele não entendia totalmente, um adolescente. Aí ele falou assim, engraçado, minha igreja está orando para ter um pastor. Eu falei, rapaz, eu estou orando para ter uma igreja. Aí ele falou, você não quer ir lá conhecer minha igreja, não? Eu falei, claro que eu quero, rapaz, eu quero conhecer, com certeza, sua igreja está precisando de pastor? Eu quero lá. Na época, eu sempre gostei de carro, rapaz, sempre gostei de carro. Na época eu tinha um Fiesta preto, lindo, rapaz. Eu era daqueles caras que acordava de manhã, dava vontade de lamber o carro por você, por dentro, por fora. Aqui. Produção. Eu vou falar para você que está em casa, que pensa em comprar um carro preto. É o melhor carro que existe, é o mais bonito que tem. Mas se prepara que passou uma poeirinha, caiu aqui a 10 quilômetros. Eu sei, o meu é preto, eu sei. Rapaz, é uma prova. E aí no dia que eu fui conhecer a igreja, o rapaz me explicou, em Tanguá, tal, assim. E aí eu entrei na estrada, era estrada de chão, rapaz. Você imagina um cara fanático por carro, pegar um estrada de chão daquela... Ou ir a pé, né? Rapaz, eram 13 quilômetros de estrada de chão, não dava para ir a pé. E naquela época estava bem esburacada. Rapaz, a minha vontade, sem brincadeira, era botar o carro nas costas. Quando eu cheguei na igreja, na época, a Igreja Batista em Muriqui, em Tanguá, e aí quando eu cheguei lá para pregar no dia, foi muito legal, foi uma experiência também muito interessante, porque um dos meninos que hoje ele está até em Venda das Pedras aqui, o Davi, um grande homem de Deus, um amigão, ele cantou Mão no Arado, né? Aquela música do Grupo Logo, turma da antiga vai lembrar. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. E eu com vontade de nunca mais voltar naquela igreja. Pastor que canta é outro nível, né? Rapaz, Deus não me deu esse dom também. Poxa vida. Deus não me deu esse dom de cantar, mas me deu uma esposa que canta e que toca. Então já tá bom, né? Não reclamar não, né? Top demais. E aí... Aí lá eu fiquei, e aí daqui a pouco passaram uns anos, a gente começou um trabalho no centro de Tanguá, e aí denominamos Ministério Batista do Avivamento, e eu estou lá até hoje, para a glória de Deus. E engraçado que a gente vai falando assim a história, parece que sim, mas tempo, sim, né? Sim. É uma construção, né? Perfeito. Não é algo assim que vai de uma hora para outra, né? E nesse período aí, teve essa questão da família, né? Que aí vieram os filhos. Sim. Né? Veio o primeiro, né? Você tem 3, não é isso? Sim, tenho 3. 3 filhos. E tem o primeiro que é o mais velho, né? Que a gente estava conversando aqui em off, né? Aí fala o nome da galera aí. O Silas eu conheci lá, gente boa demais. 3 metros de altura, 16 anos de idade. Silas, um abração para você, meu amigo. Quando
Quando eu assumi o ministério, minha esposa estava com 7 para 8 meses de gravidez. As fotos da posse, ela estava barrigão. E quando eu assumi o ministério em novembro, o meu mais velho nasceu em dezembro e nasceu debaixo de problemáticas. Foi muito difícil. O meu mais velho tem algumas comorbidades, ele é surdo e é autista também. Então, são 2 comorbidades bem difíceis. Sim. Então, o início do ministério foi com início de fono, terapeuta, operação, cirurgias. Foi um tempo bem difícil, né? Bem difícil para um pai de primeira viagem, um pai e uma mãe de primeira viagem. E um pastor de primeira viagem, né? E um pastor de primeira viagem também, então, né? Todo esse tempo de aprendizado. Foi bem... Mas Deus estava junto, né? Estava num processo. Sim. É por ele que a gente chegou lá. Estamos chegando, estamos avançando. Ele fortalece, né? E às vezes a gente quer... Porque às vezes a gente, ser humano, de uma forma geral, né? Imagina ter uma perspectiva das coisas, né? Um mar de rosa, né? Que vai chegar, vai acontecer assim, que vai ser assim. Aí Deus, espera aí, calma aí, rapaz. Tem que ser assim, 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 porque eu que estou no comando. E eu vou dar os recursos, trazer as pessoas certas para somar, para ajudar, e as coisas vão acontecer. E quando a gente está disposto a fazer, né? É maravilhoso. A gente aprende isso, né? A gente aprende que é pela vontade dele. E não é pela nossa força, né? Se a gente fosse fazer pela nossa força as coisas, com certeza a gente faria errado e com certeza a gente pararia no meio do caminho. Entendeu? Você está entendendo o que eu vou dizer? Né? Porque muitas vezes a gente tem a questão do ser humano, né? Do desânimo, de parar, de achar que não está fazendo bem feito e tal. Mas quando a gente para analisar que a obra é do Senhor, que Ele que vai dar os recursos, que Ele que vai... E eu fui muito abençoado, porque na época a minha igreja, na época lá em Muriqui, quando comecei, nessa época ainda, quando o Joãozinho nasceu, tinha um mês de posse. O povo abraçou demais. Isso que eu ia perguntar. Aquele povo nos amou, mas de uma profundidade muito grande. O povo abraçou a nossa causa e isso... Receber o amor da igreja é bom. O amor da igreja fortalece tremendamente. É a questão da igreja local, né? É lindo, perfeito. Eu me lembro das pessoas, eu me lembro de cada um, do cuidado, do carinho e tal. E pegava a criança e logo depois o ministério começou a crescer, a igreja começou a crescer e as demandas aumentavam bastante e sempre tinha gente para nos ajudar. E depois nasceu o segundo, você já comentou aí, o Silas, né? E por último agora, 8 anos atrás, nasceu o meu pequenininho, Samuel, meu pequeno. E a gente é uma família de 5 pessoas, eu, Fernanda, minha esposa, o João, 18, Silas, 16 e o Samuelzinho com 8. E como é que foi esse processo com o João? Né? Até eu falei que ia te fazer essa pergunta a respeito dessa questão dele do autismo, né? E depois, aí, demorou quanto tempo para você chegar ao diagnóstico? Às vezes tem gente que demora, né? Mas tem gente que já percebe, já faz o diagnóstico e aí para fazer o tratamento. Como é que foi esse processo para vocês em relação a ele? Eu quero aqui mandar um abração para todos os pais que estão nos assistindo. Boa. E que têm um filho autista, os avós. Olha, existem avós. Rafael, a gente chega num lugar onde... um consultório de neurologia... Você chega lá num consultório de psicologia, onde atende autista e a quantidade de avós incríveis. Eu quero mandar um abraço para todas as vovós que matam no peito, todos os vovôs que matam no peito. E o filho está trabalhando, ele pega o autistazinho lá, querido, maravilhoso, ele leva e participa. E isso é uma experiência muito linda. Eu tenho visto coisas muito fantásticas. Gente apaixonada que serve e tem naquela criança especial um dos motores né? para tocar a vida, para seguir em frente. Isso é muito bonito, né? E ajuda muito essa parte da família, né? E a pergunta que eu ia te fazer é em relação à igreja, né? Porque eu estava falando sobre isso, né? Que a própria sociedade, a questão da escola, né? Nos ambientes sociais ainda parece que está muito retrocesso ainda em relação a essa inclusão. É um desafio essa inclusão. Desafio. E a igreja não é diferente, porque a igreja ela é também um ambiente social. Entendeu? Ela é um ambiente que está ali. É uma comunidade. É uma comunidade, pessoas, né, com pensamentos diferentes, com personalidades diferentes. E essa comunidade autista, né, e outras, né,
crianças especiais nesse sentido, como que a igreja pode também, né, observar mais, se preparar mais para receber, porque às vezes, né, um pai de um autista, ele não se sente seguro para ir na igreja, porque meu filho vai incomodar, ou não sei como é que vai ser lá. Então acho que então a igreja ainda pode avançar e ajudar muito nesse diálogo com a sociedade, você não acha? Esse é um desafio para esse tempo. A gente precisa ter uma solução para isso. E a primeira coisa é aceitar, é abraçar com carinho. Esse pai que chega lá e, olha, eu entendo no Senhor que existe um povo que está em casa, que não pode ir para as suas igrejas, não pode congregar, que não tem condições porque não tem ninguém para deixar o filho e a igreja não tem estrutura para receber. Veja, a minha igreja não tem estrutura, porque a gente está em obra, a gente comprou uma propriedade, estamos construindo, nós não temos estrutura. Meu filho fica lá, mas o povo abraça, o povo chama perto. Então, quando chega uma pessoa na minha igreja e que tem um filho especial, alguém já catuca, fica tranquilo que o filho do pastor também é especial, o pastor vai entender. Então, a gente procura, a gente não tem estrutura, não tem muita coisa, mas cada pessoa que chega lá com um filho especial, com alguém especial, eles recebem o carinho de gente que sabe o que aquilo ali é. Isso aí. Tem essa sensibilidade, né? Perfeito. Acho que essa palavra encaixa bem, né, no modo geral, porque às vezes o fato de você ter uma criança especial, um jovem agora, né, ajuda muito essa visão, mas a maioria, por exemplo, os pastores, né, liderança não tem. Então, mas aí a sensibilidade deve ser a mesma. Eu já fui expulso de uma igreja por causa que o meu filho estava fazendo mesmo, bagunça. pastor? Conta pra gente como é que foi isso. Muito difícil. Meu Deus. Na época estava chovendo, fui num congresso numa igreja na região dos lagos, vamos deixar assim, né? Região dos lagos. Questão de ética, não falar. Eu fui no congresso, tinha um pastor do sul que veio pregar, eu gostava desse pastor, e eu fui no congresso, levei meu garotinho, ele tinha 2, 3 aninhos de idade, e aí a gente começou a assistir, mas autista, acelerado, eu fiquei com ele no colo, mas estava acelerado, o que eu fui? Fui para o hall de entrada da igreja, que tinha uma visão ampla, e ele não ia atrapalhar ninguém ali. Então ele ficou ali brincando nas minhas pernas. E aí estava chovendo demais. E lá dentro ele não podia ficar, porque ele estava realmente tacando terror. E aí chegou um diácono e falou assim: meu irmão, tem uma ordem que não pode ficar ninguém aqui. Eu expliquei, ele, não, o garoto é especial, se eu ficar lá dentro vai atrapalhar. Eu não posso ficar lá dentro, eu só posso ficar aqui. Não, mas não pode ficar aqui, então eu vou pedir você para se retirar. E aquele dia foi o mais difícil. Imagina. Eu peguei meu garoto no colo, eu não podia ir embora, porque minha esposa estava assistindo lá dentro. Eu fiquei, você imagina, a porta da igreja está aqui, eu fiquei do lado de fora com o meu garotinho abraçado com ele, chovendo, a chuva caindo em cima da gente, molhando a gente, eu abraçado com ele, assistindo o culto, lá ouvindo o pastor pregando lá fora e chorando. Imagino. Hoje eu entendo o que é alguém querer ir para a igreja e não ter espaço para o seu filho na igreja. É muito difícil. Muito difícil. É uma falta de sensibilidade, de entendimento mesmo do tempo, né? É lamentável. Enfim, depois, eu tive nessa igreja depois, aí vazou a situação, chegou o ouvido do pastor, o pastor veio me pedir perdão, falei, não, tá de boa e tal. Mas eu entendo que Deus é tão bom que aquele dia Deus quis que eu entendesse da maneira mais real possível, mais real, mais palpável o que é a dor de muita gente. Muita gente. Hoje eu sou um pastor que eu sei a dor de quem não tem espaço para o seu filho na igreja. Eu vi um vídeo esses dias aí de uma situação assim, interessante. O pastor estava pregando e aí tinha um garotinho autista, né? E o garotinho botando terror no altar. O garotinho subiu em cima da cadeira do pastor, foi para um lado, foi para o outro, e o pessoal do diabo tentando pegar o garotinho, ele parou. Deixa o garoto. Ele é meu fechamento. Ele já conhecia, né? Aí fulano de tal, o garotinho olhou pra ele assim, sua mãe tá ali, tá tudo certo, deixa ele, gente. Nós precisamos amar. Deixa vir os pequeninos. E muitas vezes a gente está tão preocupado com o ambiente religioso que a gente não consegue olhar a sensibilidade, com sensibilidade, a dor do outro, os desafios das pessoas que estão ao nosso lado. A gente está tentando lá na nossa igreja, a gente está tentando criar esse espaço. Mas eu vou dizer, qualquer igreja, eu arrisco a dizer, qualquer igreja nesse tempo que conseguir
criar um ambiente acolhedor para um autista, essa igreja vai explodir de crescimento. Vai. Porque a quantidade de pais que estão em casa desejosos Esperando de isso, congregar para esse momento. e que não tem, a igreja que conseguir isso aí vai viver um tempo de crescimento absurdo. Qual seria, vamos botar assim, pastor, para a gente poder fechar esse assunto, qual seria um passo fundamental? Seria treinamento do Ministério Infantil? Seria, não sei... Ultrapassa o Ministério Infantil. Meu garoto tem 18 anos. 18, já passou, né? Meu garoto não tem como ficar junto com as crianças porque ele pode machucar sem querer, né? Porque é brutão, fortão, então não dá para ficar... Já ultrapassou. Transcende o Ministério Infantil, é pessoa, é gente. É gente. É olhar aquele camarada, ver que aquele camarada é diferente. E eu gosto muito da visão de uma igreja família. Uma igreja família é assim. Família tem autista, tem síndrome de Down, tem cadeirante. Igreja tem, família tem tudo. E se eu entendo que a minha igreja é a minha família, então tem que ter espaço para todo mundo. Vai incomodar um pouquinho, de repente, uma confusão, um correndo para lá, outro correndo para o outro, um tá dando troço para um lado. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre nós e a gente sente a unidade em Cristo e a gente entende que Deus ama cada especial, cada um. Eu acho que não é, Rafael, que não... Acho que não é uma estratégia. Um treinamento. Eu acho que é um sentimento. Acho que é um sentimento. E o sentimento vai promover em cada ambiente de maneira do Espírito Santo. Sim, naturalmente, né? Naturalmente. É o evangelho sendo praticado Perfeito. Isso. É o evangelho na prática. Isso. Não tem... A gente vai assim, eu tenho que preparar as pessoas. É como se fosse... Aí você vai robotizar o negócio, né? Botar um mecanismo... Mas, na verdade, o mecanismo é amor. Não desprezando as muitas pessoas que estudam, né, que dão treinamento e que existem projetos fantásticos. Mas eu acho que isso é o secundário. Sim. O principal é o coração. É aqui dentro. É abraçar. No secundário, sim. Aí você pensa o que a gente pode fazer aqui. O que nesta comunidade, com esta pessoa, com esta estrutura a gente consegue. Aí sim, no secundário. Mas primeiro é abraçar mesmo, queimar né? no coração. Abraçar os pais, né? Perfeito. Fazer com que eles fiquem... Esses pais estão em sofrimento. Seguros, tranquilos para vir. Sabe? Pode vir que você é aceito aqui, né? É uma palavra até meio chata, né? Aceito, né? Mas assim, você é abraçado aqui, a gente entende essa situação. A gente tem aqui na igreja, né, o David, a gente tem o Gilson, né? E o Gilson, ele tem problemas... psicológico bem enraizado, muitos traumas e ele tem problema com sensibilidade de som. Quando ele escuta muito barulho, ele fica nervoso, começa a tremer. E ele veio de uma comunidade que isso era condenável, entendeu? E era muito barulho. Ele mora aqui do lado da nossa igreja. E ele veio para cá e a gente abraçou ele com o maior carinho. E quando a gente percebe que ele não tá legal, e a gente chega perto dele, né? Dá um abraço, um copo d'água. A gente leva ele em casa, a gente traz. Então, assim, sensibilidade ao desafio, ao limite do outro, né? Acho que isso é fundamental na igreja local. Isso é fundamental mesmo, para que a gente possa caminhar como igreja e família. É uma delícia. Muito bom. E quando ele dá os relatos dele, né, ele que, poxa, amo vocês cuidam de mim, minha família, até a minha psicóloga, né? Minha terapeuta falou que eu melhorei muito. Quando meu garoto tinha... Eu não lembro a idade exatamente, mas ele era pequenininho. E a gente conseguiu uma escola especializada em Niterói. E eu levava, botava ele no carro, 6 horas da manhã e partia para lá. Ficava até meio-dia, de braço cruzado, esperando ele terminar o colégio. E aí eu pegava o carro e trazia de volta. E foi nessa época que eu olhei para o lado. E eu passava lá a manhã toda, eu olhei para o lado, tinha uma faculdade do lado. Eu falei, opa, eu vou estudar. E foi nessa época que Deus colocou no meu coração o desejo de fazer psicologia para ajudar meu garoto. Então eu levava ele de Uber, eu era o Uber dele, né? Eu levava ele, deixava ele na escola, atravessava a rua, ia para a faculdade, terminava a faculdade, pegava o garoto e vinha para casa. Estava tudo num pacote só, né? Ele foi... Eu hoje tenho mais uma formação, além de teologia, por causa dele. Então ele nos abençoou tremendamente, é extraordinário. Que bênção, né? Graças a Deus. E é bonito, né, quando eu fico observando você falando dele aqui assim, os olhos brilhando, e esse amor, né, não é um fardo, é um filho, faz parte de você, da sua família, e muitas das vezes as pessoas, né, desprezam e acham que tem que ficar isolado, né? Acho que... É falta de conhecimento, se conhecer... E assim, eu tenho observado que a luta
a discussão, o diálogo aumentou bastante em relação a isso, graças a Deus, né? Até Itaboraí tem escola agora para autista, já tem umas clínicas, e isso é legal, mas eu creio que a gente precisa avançar muito mais ainda e dentro da igreja também. Esse é um campo missionário, hein? É um campo missionário. Pais de crianças especiais. É um campo missionário. Esse pessoal está em casa. Esse pessoal não tem conseguido ir à igreja. Ir à igreja. Legal. Aí você formou em psicologia, eu ia te perguntar isso, né? Aí mais uma formação. E chegou a atender clinicamente? Hoje eu tenho uma clínica, eu atendo. E sou muito feliz. Eu tenho hoje alguns dias da semana que eu me dedico a atender meus clientes, meus pacientes. E no restante da semana é a igreja, né? Então fica nessa correria aí, igreja, trabalho, igreja. E uma coisa complementa a outra, né? Sim, ajuda bastante. É maravilhoso. Ajudar pessoas, poder ajudar a gente a vencer suas questões, seja no meu caso na área emocional ou na área espiritual. Né? Legal. Show de bola, né? Então tem 3 filhos, né? E tem um menorzinho aí, você falou 8 anos, né? Isso, 8 anos, o pequeno Ele Samuel. foi com a gente pra lá? Não, ficou doido pra ir, mas não viajou não, ficou em casa. Então, gente, uns 15 dias atrás, eu viajei com o pastor Sullivan, a gente foi lá pra igreja da cidade, Carlito Paz. Foi legal, foi top. Foi lá pra conferência, né? Pra mim é conferência espírita, que aquele nome chique lá, não consigo falar. Eu não consigo, minha língua dobra. Link Spring, sei o que lá, não dá pra mim não. Mas foi uma experiência muito boa, né? Fui muito bem recebido, fui com o pessoal da MBA, né? Meus amigos aí, um abraço pra eles, pra Carla, Dino, Renato e Raquel, que fazem parte da minha história. Legal. Né? Da minha conversão, Dino e Carla, principalmente, e Raquel. Top. Uma benção. Eles fazem parte da minha conversão mesmo, me evangelizaram na escola, né? No segundo grau, estudei com eles. Eles têm uma história muito legal e feliz, né? Por eles estar caminhando com você lá. Fantástico. E como é que tá sendo aí esse desafio, né? Para esse tempo, para pastorear, dentro dessa perspectiva de igreja família, né? De crescimento, de expansão, de buscar novos caminhos. A gente vem de uma conferência dessa, a gente vem com muitos insights, né? Vou fazer isso, fazer aquilo dentro da minha realidade, porque lá é um mundo, lá é muito grande, né? Mas o que Deus tem colocado no seu coração para esse tempo, para expansão mesmo, para consolidar ideias, né? De visão ministerial. A gente ouviu muito sobre isso lá, né? Sobre visão, né? E como é que está hoje o coração do pastor Sullivan em relação a isso? Queria falar, dentro disso que você está falando, né? Sim, você está perguntando. Eu queria falar para você que está em casa, queria falar uma coisa, assim, ministério é um desafio todo dia é um desafio maior do que o outro, e crescer dói, é muito difícil, a gente tem que romper com uma força incrível, mas em tudo que Deus nos chama, no meu caso, eu queria ser advogado, Deus falou assim, não vai, tudo bem, Ele que manda, a gente obedece. Ele me manteve numa tribuna, mas a minha tribuna é na igreja. Então, estou lá, pregando, falando com o meu coração. Mas Deus tem um sonho para cada pessoa. E, às vezes, as lutas da vida fazem com que a gente não tenha coragem de encarar o nosso sonho. Mas todo mundo que está nos ouvindo agora tem coragem. Todo mundo tem coragem. Às vezes a pessoa acha que ele não tem coragem, mas Deus deu coragem a todo mundo. Sabe por quê? Sabe como é que uma criança aprende a andar, Rafael? Ele começa engatinhando. Aí chega uma hora que aquela criança, de tanto engatinhar, ficar com o joelhinho todo raladinho, ela resolve subir nas coisas. E aí ela começa a olhar o mundo de cima, né? Você vê um trocinho desse tamanhozinho, né? Mas já olha o mundo de cima. E tem uma hora na vida daquela criança que ela resolve soltar a beira do berço, a beira do sofá, a barra da saia da mãe. Ela resolve soltar e ela resolve arriscar dar o quê? Primeiros passos. Olha, todo mundo que está nos assistindo agora, um dia já teve coragem de arriscar e dar os primeiros passos. E você que está nos assistindo, você é tão vitorioso que você caiu, mas você levantou. Você caiu, mas você não desistiu. Por isso que você sabe andar hoje. Sabe por que você sabe andar? Porque você teve coragem de enfrentar a queda. Você teve coragem de enfrentar o infortúnio, de bater na cara do chão, de tomar bronca, hein? Quantas mães aqui nos assistindo, criança, Deus não deixa, segura! E aí teve até aquela coisa assim, não é para eu ir? Que não é para eu ir o quê? Fala para uma criança de 1 aninho, 9 meses, que não é para ir. Eu sei que é isso. Não aceita as impossibilidades.
Você que está nos ouvindo, não existe impossibilidade para você. E Deus já te deu coragem, Deus já te deu força. Amém. Só que ao longo da vida as pessoas começam a dizer para a gente, não, mas você não pode. Não, mas isso você não consegue. Colocou umas barreiras, você não é capaz. Então, veja, Deus, na sua maravilhosa graça, colocou coragem. Ó, todo mundo que está nos assistindo agora tem coragem, tem força para, mesmo caído, se levantar e tentar de novo. Todo mundo tem. Mas qual é o problema? O problema são as coisas que a gente ouviu ao longo da vida. Processo. Aí, ao longo do processo. Então, o que Jesus faz com a gente? Tira de nós todos os travamentos. Jesus tira da gente tudo aquilo que ao longo da vida a gente ouviu e que se transformou em um empecilho de você alcançar seu sonho profissional, empresarial, enfim, na sua carreira, na sua família. E a pessoa começa a ficar com medo. E a gente, quando entra para o ministério, a primeira coisa que a gente aprende é voltar a ser criança. Voltar ao primeiro amor e falar assim, se der errado, eu tento de novo. E se der errado, eu tento de novo. E se der errado, vai de novo. Até assim. É maravilhoso. Eu lembrei da palavra lá do angolano. Rapaz, aquilo foi fantástico. Fantástico. Ismael, pastor Ismael. Ismael alguma coisa. Ele falou, a expansão na dor. A pregação dele foi sobre isso. E achei interessante que ele vai falar que todo crescimento, ele inevitavelmente vai ter dor. Você vai ter que romper. Em algum momento você vai ter que romper com pessoas, você vai ter perdas, você vai ter perda financeira, você vai ter que fazer escolhas. Nessas escolhas você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Deixa eu falar um negócio aqui importante sobre isso que você falou. Perdas. Escolhas. Olha, você que está em casa, você que está assistindo a gente agora pelo Spotify, pelo YouTube, se você olhar, imagina assim, cria essa imagem assim na sua cabeça. Imagina você entrando no metrô. Imagina o metrô, vamos falar, eu que ia para Tijuca de metrô, para o seminário, aí eu descia lá a escadaria lá, e aí tinha um metrô. E aí, na época eles começaram a envelopar alguns vagões do metrô por empresas que pagavam. Aí você imagina, você chegou àquele metrô, encosta aquele monte de vagão, e tem um daqueles vagões lá, você imagina que é o vagão da Vivo. A empresa Vivo, né? Vivo. Aí você achou aquele vagão bonito, aí você entra no vagão da Vivo. E quando você entra no vagão da Vivo, você descobre que é o vagão da sua vida. E aí você olha para aquele vagão, você vê um monte de gente que está no vagão da sua vida. E aí você vê pessoas, gente querida, gente maravilhosa, mas o metrô não para. O metrô ele segue em frente. E às vezes, quando você menos percebe, você olha para um lugar onde tinha uma pessoa muito querida, muito amada, muito maravilhosa, que estava no vagão da sua vida. E quando você olha lá, espera encontrar ela até assim, em pezinho, como ela ficava. Você vai procurar, ela não vai estar lá. Não vai estar mais lá. E você vai perceber que em algum ponto da história, que você nem percebeu, ela desceu. Em algum momento ela desceu, porque na nossa vida é assim. Algumas pessoas estão com a gente no nosso metrô da nossa vida, no vagão da nossa vida. Mas em algum momento elas descem. Algumas descem porque falecem. E na minha vida, em 2017, quando meu pai faleceu, que desceu do vagão da minha vida oficialmente, para mim foi difícil. Imagina. Mas pessoas descem do vagão da nossa vida não só porque falecem, porque às vezes chegou na estação dela. Ela vai com você até ali. Ela chegou até a estação onde ela vai com você. Então ela vai descer e você vai continuar a sua trajetória. E todo mundo tem uma opção, Rafael. A gente tem a opção de ficar olhando para aqueles lugares. E é muito difícil você olhar para um lugar onde tinha alguém. Tinha alguém, não tem mais. Tem alguém na sua vida, não tem? Você que está nos assistindo, tem alguém na sua vida que se você olhar e você pensar assim, você lembra do que ela fazia, do que ela falava, das brincadeiras que ela tinha com você, do jeitinho dela. E essa pessoa às vezes faleceu, essa pessoa seguiu uma outra trajetória. A gente tem duas opções. A gente pode ficar chorando pelas pessoas que desceram o vagão da nossa vida. Porém, se você e eu olharmos para o lado, vai ter gente que escolheu ficar. Se você olhar para o lado, vai ter alguém que está com você há muitas estações. Então a gente pode chorar e viver em angústia, em luto, em pranto pelos que não estão mais no vagão da nossa vida, ou a gente pode abraçar quem ficou. E acrescento mais ainda, e nesse processo pessoas novas vão entrar no vagão, né? A gente vê, a gente se prende muito a quem saiu, mas não valoriza quem chega. Rafael, se eu ficar olhando para o lugar
daquele que foi embora, eu perco a oportunidade de abraçar os novos que Deus está mandando. E hoje Deus está mandando gente nova, hoje Deus está mandando gente boa. Essa semana Deus vai botar gente preciosa na sua vida, que o nosso trabalho é sinalizar o reino para eles, não? Dando moral aqui, ó. E ser o farol, a luz do Senhor para a gente chegando. É porque às vezes a gente fica muito preso realmente, né? A gente fica a visão muito limitada, né? Quando a gente consegue ampliar a nossa visão e entender realmente os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, a nossa caminhada vai ficar mais leve e vai ter muito mais sentido. E essas pessoas que vão chegar, né, vão acrescentar, vão fazer novas conexões, vão, né, acrescentar... Pessoas são portas. Então, assim, pessoas são portas, pessoas são conexões para outros níveis que Deus quer nos colocar. Isso aí. Mas se eu ficar chorando por quem foi embora, eu deixo de ser uma companhia agradável para quem está chegando. Então é legal isso. Você vive amargurado, né? Fica uma lembrança, então curte a lembrança, valoriza o tempo que foi bom, mas curte quem está e louva a Deus por quem está chegando. E vai tocar o barco. Isso aí. O metrô não para, o metrô vai seguindo sua trajetória. O bispo lá que pregou também, teve uma mensagem lá aqui do povo de Israel. Interessante, ele falando assim, porque foram vários desafios até chegar na Terra Prometida. Entendeu? E se a gente parar diante dos desafios do povo de Israel, de todo mundo que saiu, daquela galera que saiu do Egito, só Josué e Caleb, cara, que tomaram posse da Terra Prometida, da geração. E eles chegaram no último ali episódio, agora tá tudo certo, agora já atravessou o Mar Vermelho, já passamos o deserto, já passamos o Rio Jordão, agora tá tranquilo, agora é fácil, a gente vai passar essa muralha de Jericó. Entendeu? Então, assim, o processo, as pessoas que estão ao nosso lado vão nos ajudar muito nesse entendimento de vencer esses desafios. Eu lembrei dessa pregação porque você falou da coragem. Né? Quando Deus fala, agora meu servo Moisés morreu, agora ser forte e corajoso, agora contigo. Vamos tocar o barco. Chegou seu tempo. Imagina, chegou a hora de eu te usar. Chegou a hora de te usar. De repente, para Josué, ele podia pensar assim, agora já tranquilo, o pior já passou. Moisés já segurou a onda até aqui, pô. Ele conduziu o povo até aqui e agora tá, mamão com açúcar, né? Vou chegar lá e vou tomar posse. Apesar dos relatos, né, do gigante, questão toda, mas a gente teve esses dois desafios ainda. E outra coisa que a gente ouviu é o seguinte, quem são o nome dos 10 espias que deram a mensagem negativa? Quem lembra? Ninguém. Mas nós lembramos muito bem o nome dos dois, né? Josué e Caleb, que deram uma palavra positiva. Então a gente tem que se encher da positividade de Deus. Porque com Deus não tem como dar errado. E mesmo se der errado, deu certo. Porque com Deus dá tudo certo. No final dá certo. Então é precioso. Como diz Billy Graham, né? Fiquem tranquilos. Já li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo no final. Que benção, né? Não, a gente está precisando muito de palavras assim. Não é que o evangelho tem que fazer uma separação aqui importante, que eu sempre falo, que é o positivismo o tempo todo, né? A gente precisa entender que o evangelho ele é real, ele tem as suas partes também que são duras, que são necessárias, mas a gente tem uma palavra de vitória. Nós somos chamados para vencer, até porque Cristo já venceu, né? Ele já venceu por nós. E muitas das vezes me incomoda essa questão do crente viver muito, muito para baixo, muito desanimado. E aí, tá na bênção? Não, tô na prova. Aí chega amanhã, e aí, firmeza? Não, tô desanimado, tô assim. E isso, às vezes, né, dentro de um período, de uma aprovação, em 40 dias, tudo bem, mas isso não pode ser uma constância na vida do crente. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para a galera do Sinalizando o Reino lá no grupo lá. Falei, gente, vamos embora, o que vocês querem? Vamos animar, vamos agitar isso, porque estou observando muito desânimo, muito cabeças baixas, semblantes caídos, vamos para frente. A gente é um ser humano, com todas as emoções, nosso modelo é Cristo. Então, Jesus foi um ser humano com todas as emoções que a gente teve. Tudo que eu sinto, Jesus sentiu. Então, quando eu fico triste pela perda de alguém, Jesus ficou triste pela perda do seu amigo Lázaro. Quando eu vejo gente se desviando, apostatando, fazendo coisa errada, Jesus estava naquele monte e olhou e disse, Jerusalém, Jerusalém, que eu tento te abraçar. E você ao longo da história, e Jesus chorou,
Jerusalém que mata esses profetas. Então, ter tristeza, ter momentos de choro, lamentar. Lamentação é um negócio tão tranquilo que a Bíblia tem um livro que o nome é Lamentações. Então, o problema não é lamentações. Então, você fica triste, você fala assim, poxa, eu lamento por essa situação. Não gostaria que a violência estivesse tomando conta do estado do Rio de Janeiro. É lamentável. A lamentação, ela tem o seu lugar, até mesmo porque a nossa lamentação, a gente pode levar a nossa lamentação como um pedido de oração. Senhor, muda esse quadro. Sim. Senhor, o Senhor pode mudar. Eu estou triste com isso, mas o Senhor pode mudar. Agora, a lamentação é uma coisa, a murmuração é outra coisa. Murmuração é do mal, lamentação é do bem. Lamentação me traz um sentimento de que eu estou triste, mas eu sirvo alguém que pode mudar. Pode mudar. Da perspectiva de futuro. Diferente da murmuração. É que está revoltado até com Deus por ter o colocado naquela situação. Então, é isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui, mais pastoral, né? Como é que é a sua vida, né? A sua rotina? O pastor tem que estudar bastante, tem que ler bastante. Como é que é esse processo para você? Que esse ano a gente está falando muito sobre essa questão de estudo, né? De leitura, desse desejo, desse prazer no hábito da leitura, né? De você meditar na lei, né? De dia e de noite. Parece algo muito óbvio, muito tranquilo, mas tem sido um desafio para o nosso tempo com tantas distrações que a gente tem, né? Tecnológico, trabalho, cansaço, família, você tem, né, a sua rotina. Mas como é que é o pastor Sullivan nas suas devocionais? Como é que é a sua rotina em relação a essa questão ministerial mesmo, pastoral, sua organização? Até tem muitos pastores aí assistindo a gente aí, novos, assim como eu sou novo, muitos pastores que estão chegando agora aí na convenção, na ordem dos pastores, né? Tanto da Betel quanto da Nova Betel. Isso, eu estou muito feliz de a renovação, o pessoal lá da Nova Betel me colocou nessa gestão agora como presidente da ordem dos pastores. É eu estou com uma responsabilidade linda que traz muita alegria. Sim. Nosso presidente que me deu posse, né, pastor Célio Garcia, um amigão, um amigo querido, amigo dele estar na minha casa, de eu estar na casa dele. Agora ele é o nosso presidente lá da associação. E eu estou tentando substituí-lo à altura lá na ordem dos pastores. Mas vai se dar bem, porque eu sei que ele é flamenguista. Sim. Pastor Célio, depois você enrola uma camisa dessa do Flamengo da ordem pra mim. Rapaz, aquela é oficial. Bruno Fest já falou que aquela é oficial. É porque oficial. No acampamento batista que eu fui lá, que teve lá a conferência, eu não consegui achar meu número, tamanho, só tinha GG. Poxa vida. Enrola pra mim isso aí, por favor. Mas a vida de pastor é maravilhosa. Eu amo ser pastor. Eu gosto de acordar e saber que eu tenho duas incumbências e que eu preciso fazer. E que não é administrar a igreja, não é resolver questões de fluxogramas. Administrativos, né? Não, eu tenho duas missões que a Bíblia me chama, que é orar e ensinar a palavra. E aí, para ensinar a palavra, eu preciso estudar a palavra. Sim. Então, eu tenho aqueles dias que eu separo apenas de oração. O dia que eu tiro, e nesse dia eu não boto a mão em celular, nesse dia eu evito até de atender, porque é o dia que eu estou me preparando para ministrar na igreja, dia que eu estou orando pelos meus irmãos. Não que eu não faça isso outros dias, mas eu tenho aqueles, pelo menos 2 dias na semana, que são exclusivos. Eu estou ali em oração pela igreja, em oração pelos irmãos. Eu estou ali me preparando para trazer uma mensagem bíblica adequada, coerente, contextualizada. E assim, para quem ama esse negócio, para quem gosta, passar o dia em oração com o Espírito Santo. Eu tenho minha casa, eu moro numa propriedade de 1.400 metros, uma propriedade grande, toda gramada, com um monte de árvore, muitos passarinhos, uma cachorrinha que roda no quintal lá, uma pastor alemão, e aí eu estou orando, aí eu saio no quintal, vou no cantinho, sento, e estou olhando para o pôr do sol, estou olhando para uma floresta linda que tem em frente. Então, ter o seu tempo com Deus, ouvir Deus falando com você e ter um povo para transmitir essa glória que em um momento devocional de quebrantamento houve a oportunidade de receber e poder transmitir. É tremendo, né, pastor? Não tem preço, não tem preço. Assim, é uma responsabilidade, mas é um privilégio muito grande você ser esse canal, né? Esse canal ali, e você é chamado para isso, é vocacionado, é confirmado pela igreja, que é a igreja do Senhor, né? Tem autoridade também nesse sentido.
e você ser esse elo de ligação de Deus falando para o povo. É tremendo. E ver as coisas acontecendo, ver uma Isso. pessoa que ele chegou sem nada, chegou sem esperança, sem perspectiva, e aí vai passando um mês, porque não é de um dia para o outro. As coisas não são de um dia para o outro. A coisa vai acontecendo, Deus vai consertando a vida do sujeito. Ele vai consertando, vai consertando, vai consertando. Quando ele olha para trás, ele consegue contabilizar tudo que Deus fez na família, na profissão, nas finanças, enfim, tudo. Por isso que eu acho sempre importante a gente sempre olhar para o nosso passado nessa perspectiva de trajetória. Não olhar para o passado, para o que eu fiz e lamentar, eu deixei de fazer, mas assim, quem eu sou hoje é uma construção. Que eu vou ser até amanhã, né? Eu vou construir também para amanhã. Então, assim, a gente não ficar preso no passado, mas também não desprezá-lo totalmente, as lutas, as vitórias, as derrotas que nos ensinaram, né? Isso é muito importante. E para a vida do pastor, acho que isso é importantíssimo também, essa leitura, né? E gosta de ler bastante livros? Sim, a leitura é fundamental. Fundamental. Eu estou lendo Manso e Humilde. Manso e Humilde. Fantástico. Pastor, tá na minha lista esse. Eu tô apanhando, mas eu tô apanhando. Quem indicou esse é o Douglas Gonçalves do Dizascope. Sim, eu tô no 10º capítulo, maravilhoso. Tô na leitura. É o que eu tô lendo agora, nesse momento, dentre outros. Tô lendo também exposição bíblica para o curso do Prega a Palavra, que agora em agosto eu vou para o 2º módulo. Enfim, a gente vai lendo um monte de coisinha, né? Sim. Mas é fantástico. Vou dar um plazinho. Sim. Do Manso e Humilde. Um negócio que me mexeu comigo. Olha o que o cara vai dizer. No capítulo 2 ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que Deus fez o ser humano para viver feliz, bem, saudável. O pecado entrou e promoveu morte, doença e todo tipo de coisa ruim. E que os milagres de Jesus, olha isso, eu achei fantástico. Os milagres de Jesus, eles não eram sobrenaturais. Eu falei assim, epa, o cara falou besteira agora. Não, os milagres não eram sobrenaturais. Os milagres eram para estabelecer o natural de Deus. Porque o natural de Deus não é a morte, é a vida. O natural de Deus não é a cegueira, é a visão. O natural de Deus não é um demoniamento, é a liberdade. Então, ele começou a dizer que quando Jesus chegava em alguém, ele abria a conexão do divino para a pessoa e estabelece a normalidade. Doideira, né? Rapaz, um negócio que mexe a cabeça da gente assim, dá um nó. É como se Jesus estivesse vindo e fazendo aquilo que era natural, que era normal. E o natural, ele destrói a ação do diabo. E por que... Quem ele é de verdade. Volta à essência, volta ao Éden. Volta ao Éden, você falar. Volta à natureza perfeita que Deus criou. Então, por que existe doença? Pecado. Por que existe violência? Pecado. Por que existe a morte? Pecado. Aí quando Jesus toca e tira a ação do pecado. Aí por isso que o filho lá da viúva ressuscita. É por isso que o cego enxerga, porque o que cortou ali? Qual foi o corte? O corte da ação do diabo, porque onde Jesus bota a mão, o pecado tem que ir embora. Onde Jesus toca, a ação do diabo não tem mais poder. Depois de um spoiler desse aí, tem que comprar esse livro, pô. Só o capítulo 2, tá só o spoilerzinho do 2. Eu peguei esse livro na mão lá, cara, várias vezes. Não trouxe, eu peguei o livro lá na editora, na igreja lá do Espírito, eu peguei ele, olhei, aí trouxe o outro, comprei o outro. Que com certeza é bom também, maravilhoso. Tô lendo. Segundo capítulo já tá assim, imagina o resto. Sim. Muito bom, pastor. Que legal. Poxa, que bate-papo legal, que alegria receber você, com essa alegria toda, né? Eu não conhecia e a gente sempre se esbarrou, né, por aí, né? Por aí. Das igrejas. E na questão da ordem, né? Sim, também sim. Já tivemos um café junto, né? E foi muito legal. Mas agora você como presidente da ordem lá, muitos desafios, né? Sim. Muitos desafios para esse tempo, né? Lá, aqui também, na nossa ordem, na nossa associação. Mas eu tenho observado uma renovação. Bastante pastores, né? Bastante concílios. Né, o pessoal passando com êxodo, né? Acho que um novo tempo tá chegando. Os pastores mais antigos, né, já estão
pendurando as chuteiras, né? E eles são a nossa E base. essa é a nossa base. Isso Eles aí. são a nossa estrutura. Quer dizer, nossa, eu já sou das antigas já. Estou com 44. Eu vou fazer esse ano 19 anos de ministério. Então 19. digamos que eu já não sou mais um pastor, já não sou mais um pastor inexperiente, porque 19 anos já é um tempo É, segundo ministério, né? bastante considerável. Né? Digamos que seja segundo ministério, não houve bem uma mudança radical, mas sim, eu acho que eu estou caminhando aí para a maturidade. Eu tô menos bobinho. Eu tenho 38, vou fazer 3 anos. Aliás, assim, eu queria compartilhar com vocês, assim, quando você me chamou, eu só lembrei de uma história bacana para contar. Pode contar a história? Ah, assim, lógico que pode. História assim, inusitada, pode Lógico, também? lógico. Tem certeza? Assim, bem inusitada. Então, pera aí, rapidinho, pessoa, você que não deu like até agora, aproveita agora. Vou fazer igual os YouTube. Igual os YouTube agora. Só vai contar se você todo deixar like aí. Ah, outra coisa, gente. Você que tá vindo aí, tá assistindo esse podcast aí, não é inscrito no nosso canal, por favor. Ajuda Galera a da gente. MBA, dá uma força agora aí. Só clicar aí por favor, no botão inscreva-se. Inscreva-se para que a gente possa chegar aí e tentar chegar a 1.000. Isso aí, legal. Chegar a 1.000 bacana. inscritos aí, a gente tá com 500 e pouco, chegando a 600. Vai bater esse ano ainda. Entendeu? Em nome de Jesus, para a gente poder monetizar, começar a investir, Perfeito. melhorar o ambiente, trazer um. Já tá lindo, hein? Tá Entendeu? lindo, tá top, tá maravilhoso, mas Deus tem mais. Trazer aí uns. Deus sempre tem mais. Trazer uns convidados aí, deu top, mais top ainda. Melhor entendeu? categoria. Mas, pastor, é interessante como que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente começa a ficar mais conhecido, né? A tendência é muitas pessoas opinarem, né? Que, assim, às vezes, assim, é de forma muito honesta. Pô, faz isso, faz desse jeito, Mas engenheiro de obra pronta é mole, né? Então, a gente tem um cuidado aqui, né? A gente tem um cuidado, um zelo danado, Pô, porque tá tudo lindo pra aqui, gente tá top não demais. sair do Pô, tá top. propósito que Deus deu pra gente. Entendeu? Ah, pô, já sério mesmo, já chegaram pra mim e falaram assim, rapaz, tem que botar uns assuntos polêmicos lá, parar pra dar like, botar assim umas coisas muito emocional, apelar mesmo. Eu falei, não é esse sentido, entendeu? Acho que a gente precisa, aqui é a questão do propósito, né? Entendi o propósito. Ser protegido pela Ser vontade protegido de pela Deus. vontade de Deus, Não tem coisa melhor. Você vai embora, meu filho. Mas conta a sua história. Peraí, tô contando. Vamos lá. Vou contar a história boa. Boa, história de conversão, hein? Eita, Uma glória. história de uma conversão genuína, uma conversão poderosa. Estava eu, seminarista, aí não era mais seminarista, tinha me formado, mas ainda não tinha sido consagrado. Estava naquele período do limbo, onde o cara já não é mais seminarista, mas também não é pastor, então ele fica ali no limbo. Eu passei por isso. Meu pai era brabo, meu pai era dos bravos. Aguarda aí. Meu pai, ele só consagrava o ministério se tivesse convite de igreja. Então, se nenhuma igreja convidou, então fica aí no limbo aí aguardando. Então, eu fiquei no limbo lá, enquanto isso eu pedi a ele para tocar um ponto de pregação que estava lá parado na casa do irmão Fabrício Baroni, que hoje pastor. que hoje é pastor. Baroni. Também, top, pastor da Gente boa. Primeira Igreja Batista Reta Nova. Estive lá pregando lá no aniversário da igreja. Foi um tempo maravilhoso. Uma igreja linda, uma igreja vibrante. Um abraço, pastor Fabrício, meu irmão querido. Eu fui já existia. Um ponto de pregação na varanda da casa de Fabrício. Detalhe, a falecida mãe dele era daquelas, não sei se pode falar essas coisas aqui, fica assim meio complicado, mas daquelas religiões afro, né? Aquela coisa lá, batia o tamborzinho e tal. Então o lugar era reconhecido por essa parte. Sim. Ele se converte, entrega a vida a Cristo, começa a caminhar com Deus, muda a sua história e abre um ponto de pregação. Vai eu lá cuidar do ponto de pregação. Aí você sabe, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Quando a igreja botou o pé no lugar que era para os orixás, que os orixás eram celebrados ali. Quando a igreja bota o pé, é uma explosão. E foi uma explosão. Foi uma explosão extraordinária. A congregação começou a crescer, os outros começaram a vir, se converter. Um tempo assim que eu vi na minha vida, assim, muito poderoso. A gente trabalhando com muitas pessoas, teve um dia que eu estava pregando, cheio do Espírito Santo. E aí fiz o apelo. Você quer entregar a vida a Cristo? Tinha uma irmãzinha lá, ela devia ter quase uns 90 anos, irmã Romária. E ela estava sentadinha, só que ela era surda, mas ela não faltava um culto. Ela ia em todos os cultos da congregação. Ela estava sentadinha lá no banquinho, e aí quando chegou na hora do apelo, vale um detalhe importante.
todas as vezes que eu chamava à frente para uma oração, para qualquer coisa, ela estava dentro. Ela ia para o culto para poder receber oração. Então ela tinha aquela coisa, ia lá, botava a cabecinha dela assim, aí recebia oração e tal, ficava tudo bem. Nesse dia eu fiz o apelo e tiveram algumas decisões, algumas pessoas vieram na frente. Ela, quando viu algumas pessoas na frente, surdinha, ela falou assim, opa, tipo assim, né? Se está indo alguém na frente, eu vou também receber oração. Aí ela foi, orei para todo mundo, terminou, ela voltou para o banco dela. Quando ela voltou para o banco dela, a irmã que estava do lado, que conhecia ela, falou assim, Romária, meus parabéns. Ela, hein? Meus parabéns! Ela, hein? Aí ela estava com dificuldade de entender, né? Até que ela falou, você aceitou Jesus! Ela, eu? Quando? Agora você foi na frente, o pastor chamou para aceitar Jesus. Ela, eu sempre tive vontade de aceitar Jesus, mas nunca tive coragem. Ah, meu Deus. Quer dizer que agora eu aceitei? Sim, agora você é uma crente! Ela começou a chorar empolgada, porque ela disse que ao longo da vida dela, ela sempre teve vontade de tomar uma decisão pública, mas quando chegava na hora, ela ficava com vergonha e travava. Enfim, Deus tem seus caminhos. Caminhos, né? Que lindo. Na hora, quando a outra irmã contou, pediu para orar por ela, que ela entregou a vida a Cristo, eu sinceramente, eu pensei assim, tadinho, isso não é conversão, né? Isso não é conversão. Ela foi na frente para receber uma oração, ela nem sabia. Como é que alguém se converte sem saber? Eu não levei fé. Rapaz, mas ela tinha lá na casa dela umas imagenzinhas de um negócio lá e tal, aquelas coisas todas, que ela tinha desde criança. Naquela semana, ela me chamou na casa dela. E eu cheguei lá, ela falou assim, pastor, agora eu sou uma... Pastor não era pastor. Sullivan, agora eu sou uma crente. E uma crente não pode ter essas coisas na minha casa. Eu quero limpar minha casa e viver com Deus. Foi a primeira pessoa que aceitou Jesus sem saber. Na minha vida, mas depois ela foi discipulada e se tornou uma crente exemplar. E foi assim, foi genuíno, né? Foi espontâneo, genuíno e transformador. Que benção, né, pastor? Assim, Deus, ele trabalha de forma que a gente não tem como mensurar, né? Às vezes você tem, de repente, tem esse sentimento, né? Parece que hoje não fluiu, parece que hoje, né? Não tá dando liga, né? Aí quando você vê depois os relatos, né? Das bênçãos, eu mesmo já tive experiência aqui, David, com um podcast, falei assim, poxa, hoje, não sei lá, não tá estranho o negócio. A nossa humanidade, às vezes, fala debaixo de parâmetros que são humanos. Aquilo que você falou anteriormente, da questão das vozes no processo que a gente escuta, que a gente vai se apegando e deixa de viver o novo, deixa de viver o extraordinário de Deus, porque a gente fica se apegando a essas vozes, né? Que são do inimigo, né? Não tem, a gente que é espiritual vai falar que é do inimigo e de fato é. Que ele vai jogando as setas dele para poder desanimar, para poder minar mesmo nossa coragem, nossa vontade. Você imagina você imagina uma pessoa que tem todas as suas dívidas pagas, que tem uma mansão separada para ele, que tem a aprovação do trono que reina sobre toda a terra. Uma pessoa dessa não pode se abater com nenhum infortúnio aparente. Verdade. Significa que a vitória já é nossa, Deus já decretou a vitória. E esse foco é muito gostoso, a gente muito bom trazer isso para o coração. E aí, bom, produção? A produção deu uma animada aí, você estava meio cansado hoje, deu um gás. Ó o gás! É muito bom a gente conversar, bater papo e bater papo sobre igreja, né? Sobre essas questões do ministério. Tantos pastores aí, né? Desanimados também, querendo abandonar até o pastoreio, né? A igreja. Aí nossa palavra para nesse dia aqui, né? Nesse podcast aqui, você continue firme, né? Aquilo que Deus chamou para fazer e não desanime, né? Continue perseverando na fé, constante, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, sempre firmes, constantes na fé no Senhor, que a nossa obra não é em vão, né? Eu penso o ministério pastoral, Rafael, da seguinte forma. Eu penso assim, imagina que você descobre que estão vindo meteoros para destruir a Terra. Você descobriu, os meteoros estão chegando. Você estava lá numa frequência lá no seu computador e você descobriu de uma forma extraordinária que eles estão muito próximos, eles estão chegando. Aí você sai na rua e você sabe que esse mundo vai ser destruído e vai acabar tudo. Só que quando você chega no meio da praça, você olha para cima, você vê que tem uma nave. E aquela nave, ela está ali para poder resgatar
todos os habitantes da Terra antes da colisão, né? Então, enfim. E você fica maravilhado com aquilo, porque tem uma nave ali para nos salvar. E todo mundo que entrar na nave está salvo da colisão e do extermínio. E aí você sai na rua e começa a falar assim, aqui, esse mundo está vindo lá, os meteoros estão vindo, os meteoros estão chegando, está vendo ali, ó, tem uma nave, vamos para a nave. Aí quando você fala isso para a pessoa fala assim, que meteoro? Ele olha para cima e fala assim, estou vendo um céu azul, não estou vendo meteoro nenhum. Rapaz, tem meteoro, olha a nave, vamos para a nave. Ele olha para a nave e fala assim, que nave? Eu não estou vendo nave nenhuma. Isso é um ministério. O ministério é anunciar um fim que só a gente está vendo e anunciar uma salvação que só a gente conhece, só a gente está vendo. É parecido com a história da Arca de Noé. É parecido com isso que eu ia falar. A analogia é igual a da Arca. E a nave está aí. O nome dessa nave é a Igreja de Jesus. E a Arca veio, né? Sim, veio, tudo aconteceu. De fato aconteceu. Então, por mais, imagina assim, eu quero falar para você que talvez esteja desanimado de evangelizar. Porque às vezes a gente prega para um e a pessoa rejeita. Aí você prega para o outro, o cara rejeita. Você prega para o outro, o cara rejeita. Aí dentro da gente, dentro de uma cosmovisão assim, de produção, né? E tem uma galera que quer contabilizar as coisas. Isso, resultado, Quantas almas você ganhou esse mês? Eu sei lá, não sei não. Quantas almas você ganhou esse ano? Eu não sei não, eu não tenho essa contabilidade. Porque o que vale não é as almas que você ganhou apenas. O que vale, eu não estou dizendo que isso não é válido, sim, claro sim. que esse é o nosso propósito, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, sim. Certo. Mas o pregador, ele não honra a Deus apenas quando a pessoa diz sim e entrega a vida para Cristo. Mas o pregador, evangelista, você que está aí, você é um evangelista. O diabo pode dizer que você não é, mas você é um evangelista. O Senhor te chamou e te capacitou, e você é um evangelista e ponto, acabou, porque saiu da boca de Deus. Então, o evangelista, ele fica travado, por quê? Porque ele acha que ele só tem sucesso quando a pessoa diz sim. Agora, você imagina no dia do juízo final. No dia do juízo final, o camarada, o calango que você falou para ele disse que não e que cuspiu na sua cara. Isso vai honrar a Deus. Porque quando chegar lá, que o cara for honrado, e ele fala assim, pô, mas eu não sabia desse negócio todo. Alguém vai falar assim, aquele dia lá na rua 100, Rafael te encontrou naquela esquina e Rafael te falou do amor do meu filho. Então, quando eu prego para alguém e eventualmente essa pessoa diz não, eu estou honrando a Deus. Sim, verdade. Então, sim, tem como dar errado? Não tem. Se a pessoa aceitar Jesus, deu certo. Se a pessoa eventualmente não aceitar, também deu certo. Porque o nome do Senhor está glorificado. Você fez a sua parte, né? Isso aí. E você vai Esse está indesculpável. Isso aí. Ele está indesculpável. Não tem desculpa para ele. Né? Então, assim, a gente honrou a Deus. Amém. É só vitória. Glória. Aí, gente, vai ter que ter parte 2, hein? Vocês estão me suportando até aqui. Obrigado por todo mundo estar me suportando até agora. Nada, que isso. A gente já está indo para o final, né? Está encerrando. E gostaria de que você, né, deixasse uma palavra final certa para a galera. Tanto da MBA para aqui, né? Sua esposa, que deixar algum recado específico. Mas eu queria que você falasse para os pastores agora, especificamente, né? Para esse tempo, né, para os desafios desse tempo, deixasse uma palavra mesmo, motivacional, de inspiração mesmo, né, de ânimo para esse tempo, para esses desafios que nós temos aí. E a gente tem ouvido tanta coisa na internet, né, tanta questão de política, essa questão agora da comunidade do LGBT, da cobrança, da questão da Bíblia, né, ser questionada, e a gente começar a ver que um tempo realmente está chegando ao fim, que as profecias estão se cumprindo, que em determinado momento vão querer nos calar, vão querer diminuir o nosso raio de ação da pregação do Evangelho. Então, assim, estou dando só esses exemplos, né, para esse tempo desses desafios. Mas gostaria que você deixasse essa palavra aí para os nossos irmãos pastores, amém, especificamente. Amém. Obrigado pela oportunidade. A palavra que queima no meu coração é: eis que vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastorei com inteligência, com unção. É isso que Deus tem separado para esse tempo. Então, você que é pastor e que talvez fique desanimado pelos resultados, porque a gente está vivendo um tempo de pós-pandemia. Então, os resultados que temos hoje são fantásticos. Os resultados que a gente está vivendo agora é um tempo de milagre, é um tempo de bênção.
Mas a gente não pode ser medido, pastor, o seu ministério não é medido pelos seus resultados. O seu ministério não é medido pela quantidade de ovelhas. O seu ministério não é medido pelo valor monetário da propriedade que a sua igreja adquiriu, por mais que tudo isso seja uma bênção. E a gente deseja a igreja lotada, né? A gente deseja a propriedade legal, com as coisas direitinho, para receber as pessoas. Mas o seu ministério, pastor, é definido pelo coração de Deus. Eis que vos darei pastores segundo o meu coração. Então, o que avalia, pastor, o seu ministério? Você que é seminarista, você que nem seminarista mas você está ouvindo esse papo aqui, você está queimando o coração e você está entendendo que Deus tem um chamado para você, assim como foi comigo. Você que está terminando o ensino médio, eu fiquei em crise. Eu achei que eu era para ir fazer uma coisa, fiz outra. Deus direcionou tudo e eu não me arrependo em momento algum. Então, o que define o sucesso do nosso ministério? O coração de Deus. Então, agrade o trono de Deus. Tenha certeza de que o trono está sorrindo para você. Amém. Não importa o resto. Se o trono está sorrindo, Jesus, está bom demais. Vai fluir. Amém. Vai fluir. Amém. Considerações finais para a gente encerrar esse podcast e deixar esse gostinho de quero mais. Agradecer mais uma vez, né, a sua presença. Agradecer publicamente, né, a forma como vocês me trataram, eu e o pastor Rogério lá Rogério é um príncipe. Na caravana. Rogério é um príncipe, você é um gente boa demais. A gente ficou muito feliz. A gente ficou triste que a gente não conseguiu ficar no mesmo hotel. Pois é. Para ficar ali com a bagunça com a galera, né? A bagunça Mas ano que vem a gente vai tentar ver se a gente consegue ir também, levar mais pessoas, né, David? Ver se consigo levar a produção. Pra gente ter. Vai gostar. Essas experiências são importantes, né? Você sair um pouco da sua igreja local para você experimentar algo e trazer o que é possível para a sua realidade, para somar, né, no ministério. Então, isso é importantíssimo. Então, muito feliz de ter você aqui com a gente e deixar aí suas considerações finais para a gente. Eu encerro dizendo que Deus tem mais. Olha para mim, Deus tem mais. Eita, glória. Não importa qual seja a situação que você está passando, Deus tem mais. Enfim, eu cheguei a um determinado ponto, conquistei tudo, Deus tem mais. Alcancei o sucesso, Deus tem mais. Mas eu estou no fracasso, mas Deus tem mais. Guarda no seu coração, Deus tem mais. Deus tem mais, mãe. Deus tem mais, pai. Deus tem mais. Deus tem mais. Em tudo, Deus tem mais. E eu quero mandar um beijo para aquela morena, Fernanda Brum, que ela se tornou Brum porque casou comigo. Aquela morena maravilhosa que eu sou apaixonado. Minha esposa, que Deus abençoe, Fernanda, meus 3 garotos, minha igreja, que eu sou completamente apaixonado pela igreja que eu pastorei. Eu não mereço. Você tá com uma molecada boa lá de teologia, hein? Rapaz, a turma gosta. A turma gosta. Você com eles lá para trocar uma ideia lá na mesa lá, fiquei meio... Manda um abraço aí para Breno, Dudu, André Júnior, rapaz, essa turma, molecada meu quente, molecada quente. A turma gosta. Gosta, rapaz. Começaram a provocar lá umas provocações teológicas lá. Eu falei, rapaz... Rafael, seu xará isso. também. Eu falei, rapaz, vou me afastar dessa mesa aqui, que o negócio ficou tenso, hein? Mas foi uma benção, foi legal. Então, ó, galera daí da MBA, um abraço para vocês. Deus continue abençoando vocês, pastor Súlio. Que seu ministério continue frutificando, abençoando ali o pessoal do povo de Itanguá, fazendo a diferença naquela comunidade, expandindo mesmo, crescendo, abençoando vidas, batizando pessoas. Amém. Que haja muitas conversões. Amém. Que a gente possa ouvir que há um povo em Itanguá sendo abençoado pela MBA. E assim, de coração mesmo. E você que foi abençoado aí, né, gostou desse podcast, então compartilhe ele para alguém, abençoa a vida de alguém. Na descrição desse link aí, desse podcast, né, embaixo tem o nosso Pix. Se você quiser ajudar o nosso ministério aqui, o Sinalizando o Reino, está tudo aí, o nome da nossa igreja. Deixar um abraço aqui para o nosso pastor Robílio, pelo espaço. Pastor Robílio. Segunda Igreja Batista Boraí. Nós somos vinculados, nós pertencemos à família CIB de Itaboraí e a gente é muito feliz por isso. E deixa o seu like aí, ajuda a gente, compartilha, se inscreva no canal. Isso aqui não é papo de youtuber, não. É papo de quem quer abençoar, é papo de quem quer edificar a vida mesmo. E quanto mais você divulga, né, o podcast, a gente é mais reconhecido pelo YouTube. E aí tem a questão do algoritmo, que ajuda a colocar na primeira página. Tem toda aquela questão tecnológica, né, de produção, a gente sempre fala. Então, continue aí nos ajudando a divulgar esse A gente está numa janela de oportunidade incrível. A gente pode, através do YouTube, evangelizar e levantar o reino,
falar sobre o reino para muita gente. Muita E o gente. que você tem que fazer? É simples, irmão. Você expande o reino só dando like aí, compartilhando e pronto. Aí, Pronto, beleza? ajuda bastante. Uma janela de oportunidade fantástica. Pessoas são portas. Conexões. Conexões, portas Perfeito. importantes. Amém. Um abraço a todos. Né? Obrigado por ficar com a gente até esse episódio 40 final. E o nosso lema, né? Continue sendo um sinal do reino na vida de alguém, abençoando a vida de alguém, fazendo a diferença na vida de alguém nesse tempo que nós estamos precisando muito de Deus na vida das pessoas. Eu E quero você é um agradecer a sinal. oportunidade, tá? Ah, sim, fica à Eu vontade. Quero agradecer a oportunidade, obrigado pelo convite. Quer mais Que café? alegria. Quer mais água? Que ambiente gostoso, que ambiente de Deus. Você que está em casa, você tem que vir aqui um dia assistir esse negócio aqui, porque esse ambiente é de Deus, a gente sente Deus aqui. Amém. Muito obrigado pela alegria de poder participar. Não, e a gente que agradece. Dessa coisa gostosa que Deus está fazendo aqui através de vocês. E eu gostei que você não sabia. É comunicativo. Sabe, a gente pode fazer A gente é alegre, né? montar um podcast lá do MBA. Quem sabe? É uma parceria aí, quem sabe Deus tem um negócio grande para nós aí. Vamos para frente. É verdade. É legal porque, assim, acho muito interessante para finalizar mesmo. Pastor sempre fala isso, né? Para acabar um pouquinho. Terminando, acabando. Essa diversidade que a gente tem, né? A gente entrevistou aqui o pastor Cirlei, 40 anos de ministério, abençoou muita gente aí, deu altos papos pra gente. E aí, o pastor Renan, que foi consagrado agora em dezembro, meu amigão, Legal. né? Contou a história de vida dele, da família dele. E aí vem você com essa alegria, com essa espontaneidade. E isso é reino de Deus, essa diversidade, essa alegria. É a E multiforme. a multiforme graça de Deus sendo usada, né, para glorificar o nome dele, para edificar a igreja dele. Então, que a gente possa continuar firme, que Deus continue te dando direção, essa alegria, firmeza lá, um abraço para essa família. E você, muito obrigado pela tua presença aqui, que Deus te abençoe, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém.